Aleluia. Glória. No microfone. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Saúde, paz e prosperidade. Amém. Glória. Abra comigo em Gênesis 32. Aleluia. A gente vai falar de um cara interessante. Deixa eu lhe dar o qual apelido dele. 171. Rapaz. Sabia? Tá na Bíblia. Ele tá lá. Ele tá lá. Gênesis 32, 28. Aleluia. Mas sabe, deixa eu te dizer uma coisa. Deus gosta de gente improvável. Deus gosta. Deus gosta. Às vezes a pessoa, nem ela acredita que ela tem jeito, mas Jesus está dizendo assim, é você. Eu te vi. Olhe, escondido. Eu te vi. Gênesis 32. Vamos ler a partir do 22, na verdade. Gênesis 32, 22. Quem achou, declara. Todas elas antes da data e sobrando, porque eu sou próspera. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passassem um ribeiro. Também fez passar tudo o que pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe a articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó deslocou-se na luta com o homem. Então o homem disse, deixe-me ir, pois já rompeu o dia. E Jacó respondeu, não o deixarei ir se você não me abençoar. E então o homem perguntou, como você se chama? E ele respondeu, Jacó. E então disse, seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse, por favor, diga-me, como se chama? E ele respondeu, porque você me pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse, vi Deus face a face, e a minha vida foi salva. Aleluia. Saber da companhia e de quem que fosse, o que tiver que Jacó fosse. A gente ia querer se afastar. Mas sabe, o Senhor, Ele não esperou Jacó ser gerado para ter um propósito. Ele não esperou Jacó ser mudado para ter um propósito. Ele não esperou que se concretizasse a mudança de Jacó para liberar uma palavra sobre a vida de Jacó. E eu não sei se você entende isso, mas o Senhor está afirmando que Ele já acreditava em Jacó antes mesmo que ele pudesse acreditar nele. O Senhor está declarando e afirmando sobre a vida dele, ainda que os homens digam que você é um suplantador, ou seja, desonesto, aquele que quer tirar vantagem do outro.
eu tenho uma palavra sobre você. Porque antes de Jacó ser gerado, Deus tinha liberado uma palavra para os seus pais. Acerca de quem ele era e de quem ele seria. De que ele seria maior do que o seu irmão. Então eu não sei se você entendeu, mas tudo o que Jacó fez no decorrer da jornada dele, ele não precisava ter feito. Porque ele já tinha uma palavra sobre ele a respeito de quem ele era. Ele já tinha uma palavra de Deus afirmando o propósito e os planos de Deus para a sua vida. Mas sabe, às vezes a gente não acredita na palavra de Deus. Às vezes a gente não acredita naquilo que Deus está liberando. Às vezes a gente acredita que a gente não é merecedor. E quando eu estava estudando essa palavra, o Senhor me trouxe isso muito claro. Tem gente que está aqui, que vem para o culto, que recebe a palavra, mas ele acredita que ele não é merecedor. E é por isso que ele não toma posse da palavra. E é por isso que ele não vê transformação. E é por isso que a vida dele não muda. E é por isso que entra uma palavra no mês, entra uma palavra no outro, e ele não vê nada mudar. Porque ele colocou na cabeça dele que ele é como Jacó, que ele não merece. Que para ter alguma coisa ele precisa dar um jeito. Que para ter alguma coisa ele precisa ficar ligado. Que para ter alguma coisa ele precisa dar um jeitinho. Porque eu não sei se você reparou, mas Jacó pegou isso e ficou. Porque quando o irmão chega cansado, a primeira coisa que ele faz é uma oferta. E aí, me vende a primogenitura. Bora negociar. Eu não sei você, mas quando eu penso em fazer um negócio, eu me projeto e me programo antes. Eu me preparo antes. E fico na expectativa quando aquilo irá realizar ou quando eu terei a oportunidade de concretizar aquilo. E eu estou dizendo para vocês que quando o irmão chegou com fome, Jacó já estava com a proposta pronta. Quando o irmão chegou, naquele momento ele já tinha articulado há muito tempo. Ele já estava ligado. Não, é agora que eu vou ter minha oportunidade. E sabe, eu não sei se os pais não repassaram a palavra, porque isso a Bíblia não diz. Se ele sabia ou não a respeito da palavra que havia sobre a vida dele. Mas sabe, na primeira oportunidade que ele tenta dar um jeito. Na primeira oportunidade que ele tem, ele tenta se colocar no propósito de Deus do jeito dele. E sabe, a palavra sobre esse mês é um novo tempo. Uma nova etapa, uma nova estação. Não dá para você viver o novo querendo fazer do seu jeito. Não dá para você experimentar e provar daquilo que Deus tem do seu jeito. Porque você pode até conseguir alguma coisa. Mas isso não vai te levar a lugar nenhum. E Jacó estava achando que estava tudo certo. Que estava tudo beleza. Ele chegou, ficou ali maquinando. Quando o irmão veio, ele me vende. Vendeu o irmão. O irmão vendeu a primogenitura, pronto. Agora o direito é meu. E aí, na próxima oportunidade que vem, quando o pai está prestes a morrer, o que é que ele faz junto com a mãe? Bora, né? A mãe dá a ideia, você se veste como se fosse seu irmão. A gente vai chegar no seu pai, ele vai achar que é seu irmão, eu mesma faço a comida e você vai receber a bênção que era do seu irmão. Mas pense comigo, Deus já tinha falado? Não era só lembrar do que Deus falou? Mas às vezes a gente não quer lembrar do que Deus falou. Às vezes a gente quer fazer com que as coisas se realizem do nosso modo. Às vezes a gente quer acelerar as coisas do nosso jeito. Não, Deus disse que ia me dar um filho. Peraí. Abraão, Deus disse que ia dar um filho. Sara vem, rapaz, ó a escrava aqui, ó. Rapidinho. Não vou sentir nem dor. Pronto, resolveu o quê? Criou um problema. E às vezes a gente pensa que fazendo certas coisas a gente está resolvendo e agilizando as coisas, a gente está caminhando mais rápido para o propósito. E eu quero te dizer que não tem como você desfrutar do novo de Deus e do tempo que Deus tem, agindo como você agia antes. Não tem como provar daquilo que Deus disponibiliza, fazendo que nem Jacó. Não é o seu jeito, é o jeito de Deus. Não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Porque você recebeu uma palavra. Ninguém que está aqui não recebeu uma palavra. Aí você pode dizer, não, pastor, eu não recebi uma palavra, não. Recebeu. Aqui, ó. Várias.
acerca da sua vida, acerca do seu casamento, acerca da sua casa, acerca dos seus filhos, acerca das suas finanças, acerca da sua saúde. Você recebeu uma sequência de palavras que te dão direito, te dão autoridade, te dão acesso. Mas às vezes a gente quer ter o acesso da nossa forma, entenda. Ele não precisava ter feito aquilo, ele poderia adquirir um direito que já era dele. Mas ao invés de ouvir e fazer aquilo que Deus falou, às vezes parece que é mais fácil fazer aquilo que a gente acha que pode fazer. E eu não sei você, mas eu aprendi algo. Se eu coloco a mão, Deus não tem como colocar a mão dele. Se eu tento fazer do meu jeito, Deus não tem como fazer do jeito dele. Se eu tento fazer as coisas, resolver as coisas da minha forma, Deus não tem como operar. Querido, 2 pedreiros para uma parede não rola. É um só. É um só. Tem algo que é feito na construção, quando você vai construir uma parede, que é colocar o nível. Você coloca o nível para ver se está... Como é que eu posso explicar? Irmã, eu não entendo muito de obra, não, mas estou tentando aqui explicar para você. Nivelar a parede para que ela suba certinha. Não fica aquele negócio... Entendeu? Que quando você vai bater o prego, você procura a parede. Mas entenda, 2 pessoas mexendo na mesma parede, você acha que vai nivelar direitinho? Não vai, não. Não vai. Porque eu funciono de uma forma, Cristiano funciona de outra. Eu faço as coisas de um jeito, Cristiano faz de outro. Às vezes eu faço as coisas um pouco mais devagar, e o irmão faz mais rápido. Mas a gente chega no mesmo lugar, glória a Deus. Mas entenda, não dá. Porque às vezes a gente quer acelerar as coisas, a gente quer que Deus faça. E não tem problema você querer que Deus acelere. O problema é só você querer acelerar no lugar de Deus. Porque entenda, a vida cristã é como um carro. Agora a questão é que não dá para ter 2 pilotos. Você quer meter o pé no acelerador quando Deus já está lá. Entenda, o Senhor não tirou o pé do acelerador. Ele sabe para onde você está indo. Ele sabe a palavra que tem ao seu respeito. Ele sabe qual é a direção que tem para você. E se Deus faz antes, se Deus cumpre antes por Jacó, dava ruim. Dava ruim. Porque se Deus concretiza antes a palavra de que ele seria maior do que o irmão, meu filho, eu não queria nem ver o que ele ia fazer. Porque ele, sendo um menor, já estava passando a perna, dando um jeitinho, armando as estratégias, imagine. Por isso que a gente tem que aprender a entrar no tempo de Deus. Às vezes a gente quer que as coisas se cumpram, mas a gente não entrou no tempo de Deus. E sabe, o tempo de Deus não é para atrasar a sua vida, não é para fazer com que as coisas demorem, mas é para que você esteja pronto no momento certo, na hora certa, no lugar correto. Porque com a mentalidade que você tem hoje, se você passasse pelas circunstâncias que você passou lá atrás, você teria a mesma escolha? Você teria o mesmo posicionamento? Não. Não. E sabe, isso choca a gente. Porque você dizer que Deus liberou uma palavra, Deus disse sobre ele, Deus disse que ele seria o maior. Como é que esse cara vai ser o maior? Tirar da espécie, como é que ele vai ser o maior? Não, Deus errou. Não, Deus não errou, não. Deus não errou, não. A questão é que às vezes a gente olha com os nossos olhos. Mas os olhos de Deus, eles enxergam muito mais do que aquilo que nós podemos enxergar. Porque às vezes você olha para um irmão desse do lado e faz, oh meu Deus, tadinho desse irmão, né? Poxa, vou orar para Deus abençoar ele, oh meu Deus. Mas você não sabe quem está sentado do seu lado. Você não sabe, às vezes esse irmão que você está tadinho é milionário, pô, viaja todo final de semana. Não, não viaja todo final de semana não, que ele vem para o culto. Aleluia. Mas às vezes você não sabe. E se a gente começa a olhar e encarar as coisas com os olhos naturais, a gente perde de viver aquilo que Deus tem. A gente perde de entrar no processo e naquilo que Deus está fazendo. E às vezes a gente perde o time de Deus. Porque não tem coisa melhor do que você andar no tempo de Deus. Do que você viver o novo de Deus para cada dia. Do que você viver aquilo que Deus reservou para você a cada dia. Não é o que passou ontem, não é o que teria sido ontem, mas é o que Deus tem para você hoje. É o que Deus está fazendo hoje. Sabe, você precisa abrir os seus olhos e entender e enxergar. Poxa, Pai, às vezes eu me identifico com Jacó, Senhor.
Mas, Senhor, eu sei que eu não sou isso. Às vezes eu estou me identificando assim, mas eu sei que essa não é a minha realidade. Porque eu sei que o Senhor morreu por mim, o Senhor me fez novo, o Senhor me fez uma nova criatura. E essa é a minha realidade. É enxergar e entender, poxa, eu tenho debilidades, Senhor. Mas eu sei que as minhas debilidades não têm poder de anular, não têm poder de desfazer aquilo que o Senhor já fez. Porque muitas das vezes nós paramos de viver aquilo que Deus tem, porque nós achamos que nós não podemos. É demais para mim. Não, eu pequei. Não, o que eu fiz invalidou. Deixa eu te dizer uma coisa, nada do que você faça. Isso não é liberalidade para que você viva no pecado, mas nada que você faça vai anular aquilo que Jesus fez, vai anular o fato dele ter morrido por você, vai anular o fato de todas as coisas que ele deixou livre acesso para você. Ai, mas eu pequei, então porque eu pequei hoje eu não posso mais ser curado. Porque eu pequei já era, não é assim. Mas entenda, isso não é liberalidade para você viver no pecado. Mas o que eu estou te dizendo é que a porta continua aberta. Que o caminho continua pronto. Que Deus já preparou tudo. Você só precisa entrar e desfrutar daquilo que Deus já fez. Você só precisa entrar e desfrutar daquilo que Deus já deixou disponível. Porque o novo de Deus não vai ser feito, o novo de Deus já está pronto. Porque a palavra que Deus tinha sobre Jacó já estava pronta. Entenda. Porque às vezes a gente quer olhar com os nossos olhos, à medida que nós olhamos o tempo. Não, talvez amanhã aconteça alguma coisa. Não, talvez o meu futuro seja assim, ou seja desse jeito, ou seja desse modo. Mas sabe, Deus já viu o seu futuro. Deus já viu lá na frente. Deus sabe como é que é. Então, ao invés de querer ficar como cego, tateando sem saber por onde ir, busca de quem já tem a resposta. Ouve quem já tem a solução. Ouve quem já sabe qual é o caminho que você precisa trilhar. Porque o que falta na gente é a disponibilidade para ouvir de Deus. Tem um Jacó aí. Tem alguma coisa aí dentro que precisa ser mudada. Tem alguma coisa aí dentro que está te impedindo de viver o melhor, porque eu não travei. E tem pessoas que chegaram aqui nessa manhã com o pensamento de que Deus travou as portas. Deus não travou as portas. Não, porque as coisas não estão acontecendo, porque eu estou vendo a palavra se cumprir na vida do irmão e na minha não está. Eu estou te dizendo que Deus não travou as portas, que a palavra que está sendo liberada, que aquilo que Deus disse se cumpre na sua vida se você quiser. Só abra a porta. Só permita que Deus faça. Só permita que Deus transforme você. Porque entenda, Jacó era Jacó, mas Jacó foi transformado em Israel. Porque para Deus não existe impossível. Para Deus não existe. Às vezes a gente quer limitar o Senhor. Não, porque eu era mentiroso, não posso parar de ser mentiroso. Você pode sim. Não, porque eu enganava, você pode parar sim. Não, porque eu não sei como fazer as coisas, porque se vier para cima de mim, você pode sim. Você pode, você tem o Espírito. O cara não tinha nem o Espírito. E você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito. E o engraçado é que eu olho para o decorrer da trajetória de Jacó, e aí você pensa, poxa, Deus transformou o cara, que lindo. Saiu daquele estado, que lindo. Pera aí, tem um processo. Só para casar ele trabalhou 14, 7, mas depois mais 7. Só para casar. Aí você fica olhando assim, nossa, que lindo. Não, meu filho, não é lindo não. Labão passou a perna nele. O cara que passava a perna em todo mundo, passaram a perna nele. O cara que dava um jeitinho, resolvia as coisas, levou 1-0. E eu não sei se você percebe isso, mas para mim o cara estava sendo mudado, porque quem dava um jeitinho em tudo agora tomou 1-0 e não fez nada. E continuou ali, trabalhando, e dando glória a Deus, e esperando, que ele queria, casar. Mas sabe, o cara que deu o jeitinho, que fez e aconteceu, que achou que ia sair com tudo, saiu de casa sem nada. O cara que tentou adquirir as coisas do jeito dele, saiu sem nada.
E a primeira coisa que ele faz no meio desse processo todo é ter um encontro com Deus. E talvez você pense, poxa, nesse momento Deus parou para falar com ele. Rapaz, o cara enganou o pai. Rapaz, o cara trapaceou, fez aquilo que era de errado. Não era para Deus falar com ele, não. Mas foi nessa hora que Deus falou com ele. Tá Jacó saindo de casa, depois de ter enganado o pai, depois de ter roubado o lugar que era do irmão, depois de ter feito tudo errado. Saindo sem nada, fugitivo, à mercê daquilo que havia de ser. Não tinha tido encontro com Deus ainda. Não tinha nada. A única coisa que ele tinha era uma palavra que o pai tinha liberado sobre ele, que não era nem dele. Aí às vezes você pensa, eu caí, meu Deus, eu tenho que me afastar de Deus, porque Deus não vai me querer, Deus quer você. É nessa hora que Deus quer você. Não é quando está tudo bem, não. Não é quando você está se achando forte. Não porque eu estou jejuando, não porque eu estou orando, não porque eu estou um crente. Não é nessa hora, não. É quando você cai. E é nessa hora que Deus vem ter um encontro com Ele. E é nessa hora que Deus vem e se revela a Ele. E é nessa hora que Deus vem e mostra para Ele o plano e o propósito que Ele tinha para Ele. Oh, a promessa não morreu. Aquilo que eu liberei vai se cumprir. Eu tenho uma palavra sobre a sua vida. Mas esse mesmo cara não acredita. Ele, vixe, foi esse lugar, é Deus falando comigo aqui, peraí, gente. Não, pô, sou Jacó, pô. Acho que o senhor não chegou aí, não. Eu enganei meu pai. Não chegou aí a notícia, não? Eu fiz umas ondas assim com manhã. E aí deu nisso. Eu estou fugindo. Eu não tenho nada. Não chegou aí a notícia para o senhor, não? Querido. Deixa eu te dizer, os céus estão vendo. Mas é porque os céus estão vendo que Ele manda socorro. É porque os céus estão vendo que Ele manda a resposta. É por isso que você ouve a voz de Deus. Porque você precisa ouvir mesmo todo dia. Pecando ou não pecando. Porque se você não ouvir, querido, não dá não. Não dá não. Você acha mesmo que é pela sua capacidade? Que é pelo seu mérito? Deus gosta de gente improvável. Não, que bonita a pastora Natália pregando. Coisa linda, né? Meu Deus. Isso aqui sou eu falando de mim, tá, irmãos? Coisa linda. Mas, querido, você sabe de onde Deus me tirou? Deixa eu te dizer. Improvável. Eu posso te dizer, improvável. Eu não era nada, não era ninguém. Não tinha nada. Estava indo para o inferno. Sabe qual é a chance que eu tinha? Nenhuma. Meus pais não acreditavam em mim. Porque às vezes a gente olha e pensa, não, pô, pastor, coisa linda, pastor Abimael, meu Deus. Nasceu no evangelho, meu Deus. Quando saiu do ventre, Deus já batizou com o Espírito. Não, querido. Não. Deus tirou a gente. Deus transformou. Você olha hoje e pensa, meu Deus, nasceu no evangelho. Não, é porque Deus faz a obra. É Deus que transforma. Isso aqui não é mérito nosso, não. É mérito do Espírito. É Deus que transforma. Porque deixa eu te dizer, eu era tímida, ainda sou um pouco. Mas estou bem melhor. Mas eu era muito tímida. Eu chegava nos lugares, se ninguém pudesse me ver, para mim estava sucesso. Chegava assim, ó. Ô, menina, eu... Oi. Era. Você me ouviu falar alguma coisa? Um bocado de gente eu falar alguma coisa. Oh, gente, quando eu via começar a juntar um bocado de gente, eu vou ali. E me saía. Sabe? Olhar para mim hoje, eu só posso ter certeza de uma coisa. Deus faz. Deus faz. Eu comecei a sustentar minha casa com 13 anos. Aí você olha assim e me diz, não, poxa, meu Deus, que menina. Não. Tem coisa que só Deus nos sustenta. Tem coisa que só Deus nos dá capacidade. Tem coisas que é só Deus para nos fazer chegar. Porque eu te digo que se não fosse Ele, eu não estaria aqui hoje. Eu tinha tudo
para ser nada. E é essa palavra. E é esse Jesus. E é esse evangelho. Ele ainda muda vidas. Ele ainda cura. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu era praticamente asmática. Tinha rinite. Quando a estação mudava, eu já sabia o caminho do hospital. E era certo, no mínimo 3 dias internada. Porque eu não conseguia respirar direito. Minha imunidade era muito baixa. Eu passava muito mal. E, sabe, Jesus me curou. Hoje o tempo muda, eu estou aqui. Eu só sinto frio porque eu sou uma pessoa, que eu ainda não tenho muito tecido adiposo. Mas vou chegar lá. Mas o tempo mudava e eu ficava mal. Eu já ficava imaginando, meu Deus, vai chegar o inverno, ô Senhor. Ô Pai. Mas Deus cura. Deus cura. Não há impossibilidades para esse Deus. Entenda, o seu pecado não anula o poder de Deus. A doença não anula o poder de Deus. A circunstância não anula o poder de Deus. Muito menos a sua incapacidade. Deus gosta. Porque se você fosse alguma coisa, como é que Deus poderia fazer alguma coisa através de você? Mas às vezes a gente fica pensando, não, quando eu for aquele crente do mistério, que o irmão passa, eu já tenho uma palavra, que quando eu chego na igreja, meu Deus, a unção já vem, não, querido, é assim mesmo. É assim do jeito que você está. É do jeito que você está. Entenda, Deus te chama como você está, mas Ele não quer que você permaneça desse modo. Porque Deus até chamou Jacó, mas Ele não deixou que ele continuasse como ele estava. Oh, meu filho, teve que aprender. Aprendeu como era levar 1-0. Aprendeu. Teve que aprender a se submeter. Trabalhou para os outros. Teve que aprender a amar. Porque a própria mulher, quando ele está saindo, rouba o pai. E aí? É o mesmo Jacó. O mesmo Jacó. Sabe, a gente planta, a gente também colhe. A gente colhe. E a palavra não faz questão de esconder, não, porque o Senhor ele poderia ter botado assim, Jacó era enganador, virou Israel, Deus mudou o nome, coisa linda de Jesus, uma bênção de Deus. Deus poderia. Deus poderia. Mas Deus não apagou o histórico dele para que você entendesse que Ele faz independente do seu estado, que Ele tem poder para mudar independente da sua situação, que Ele pode fazer independente de como você está. Só basta você querer. E sabe, eu olho para Jacó e eu vejo ele na disposição. Não tenho mais nada mesmo. Estou aqui. Se o Senhor for comigo, eu sou com o Senhor. E às vezes falta na gente essa disposição de coração. Sabe, não falta coisas novas de Deus para fazer. Falta a gente ter a disposição do coração para receber aquilo que Deus está fazendo. Falta em você a disponibilidade para aceitar que o sacrifício é de Jesus, não é seu. Não porque eu vou jejuar 10 horas para minha carne morrer, porque aí meu sacrifício aí Deus pode fazer. Não! Você pode jejuar 3 dias, e aí nesse caso morre. E não adiantar, porque não é o seu sacrifício, é o sacrifício de Jesus. Não é por causa do seu mérito, é a graça de Deus, graça é favor imerecido. Não dá para você fazer alguma coisa para merecer o amor de Jesus. Ele simplesmente te ama. Não, mas eu sou chata às vezes, Senhor. Mas Ele me ama. Glória a Deus. E está me transformando. Você precisa reconhecer, porque às vezes a gente quer olhar para a gente que acha que a gente é perfeito. Tem os dois extremos. Tem o crente que ele é, como é que o povo fala? O caco de Jó. Ele se considera o caco de Jó. Tem crente que ele se considera o caco de Jó e tem um crente que ele se considera muito bom. Todos dois. Não tem como Deus usar. Primeiro porque o que se considera o caco não entendeu.
Não entendeu o quê? Que Cristo morreu por ele, que agora ele é rei, que agora ele é filho, que agora ele é dono da herança, que agora ele tem autoridade. E o que se considera mais também não entendeu que quem morreu foi Jesus. Que o sacrifício continua e vai permanecer sendo de Jesus. Que não há nada que ele possa fazer para equiparar ou igualar. Mas nós precisamos entender e aceitar que nós precisamos desfrutar daquilo que Deus fez e está fazendo. O que falta na igreja é desfrutar. A palavra vai dizer que Deus dá aos seus amados até enquanto dorme. Você quer ficar acordado trabalhando de madrugada. Deus dá aos seus amados até enquanto dorme. Você quer ter 3 empregos. Eita, Július. Ajuda ele, Jesus. Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Não, Deus, mas não chegou, vou pegar o empréstimo. Deus dá aos seus amados até enquanto dormem. Não, mas não chegou, vou procurar o agiota. Pelo amor de Deus, irmão. Deus dá. Não, porque eu ainda não vi chegar. Já deu a data da fatura e o dinheiro não chegou. Meu Deus, e agora vai ter juros? Ei, o Deus que dá o dinheiro da conta também dá o dos juros. Oh, meu Deus. Entenda. Não é você. Não é o seu tempo. Não é não. Deus dá, Deus faz, Deus ainda opera. Deus ainda move o coração. Não, Pai, porque eu não estou vendo ninguém aqui ao meu redor que possa fazer isso por mim. Ei, você não precisa ver, você precisa crer. Não, porque eu não estou vendo nenhuma forma de fazer isso se tornar real. Você precisa crer. Só crer. E Deus vai te mostrar o caminho. E Deus vai dar a direção. E Deus vai mover. Um negócio é que às vezes a gente está querendo agitar as águas. Sabe o paralítico que estava lá no tanque esperando as águas serem agitadas para ele entrar e ser curado? Só que ele não estava esperando as águas se agitarem para ele entrar. Ele estava esperando alguém botar ele lá. Entenda, quem agita as águas é Deus, só entra. Quem opera é Deus, só entra. Quem faz é Deus, só entra. Só desfruta. Porque a gente pode pregar aqui uma centena de palavras sobre o novo, sobre aquilo que Deus está fazendo, mas se você não aceitar aquilo que Deus está fazendo, você não vai desfrutar. E essa mensagem não é sobre nenhuma outra coisa, mas é sobre isso, você aceitar aquilo que Jesus fez. Você aceitar que não é o seu mérito, é o mérito de Jesus. Você aceitar que você só precisa desfrutar. É você aceitar que Deus tem uma palavra ao seu respeito. Que Deus tem uma direção acerca da sua vida. Não, Deus, porque eu quero ser cantor. Espera aí. Deus te chamou para cantar, irmão? Não, Senhor, porque eu quero... Deixa eu pensar. Espera aí. Não, porque eu quero ser da NASA. Deus te chamou, irmão? Está se preparando? Não é porque às vezes a gente até quer, né? Às vezes Deus até fala, mas não se prepara. Mas não se permite passar pelo processo. Porque nada disso teria acontecido se Jacó não tivesse se permitido passar pelo processo. Se ele não tivesse se permitido ser mudado. Se ele não tivesse se permitido ser transformado. E o mais louco é que eu olho para a vida dele, o cara não tinha nem a palavra. Mas ele decidiu. Ele decidiu. A ponto do anjo dizer, rapaz, o dia está raiando, eu preciso ir embora. Me largue aí. Já chega. Mas é porque ele decidiu, eu não vou passar da mesma forma que eu estou. Eu não vou para o lugar do cumprimento da promessa da mesma forma que eu estou. Eu não vou voltar para onde eu saí da mesma forma que eu estou. Eu não vou continuar fugindo. Sai da casa dos pais fugido. Sai da casa de Labão fugido. Processo. Mas sabe, ele decidiu. Se olhe, vou ter um tete-a-tete com o Senhor aqui.
Não que eu possa mudar Deus, mas é porque eu preciso que Deus me mude. É porque eu preciso ser transformado. É porque eu preciso ter um encontro verdadeiro com Jesus para entender que eu não posso mais andar da mesma forma. Porque Jacó sai desse encontro não andando mais da mesma forma e nem tendo mais o mesmo nome. E quando você aceitou Jesus, seu nome foi mudado. Você não entendeu, seu nome foi mudado. Antes era Abimael, agora é Cristo. Antes era o filho de não sei quem, agora é Cristo. Antes era aquele que morava na casa tal, agora é Cristo. Antes era aquele que se movia pela sua capacidade, agora é aquele que se move pela capacidade de Deus. Antes era aquele que podia fazer segundo o seu braço, agora é aquele que faz conforme a confiança em Deus. Coisa poderosa essa, viu? Eu não sei você, mas me dá uma confiança. Sabe assim que, rapaz, quem está comigo é grande. Você chega assim, ó, qual é o seu peixe? Jesus. Você não entendeu não, querido, porque você está querendo que, não, bote meu currículo lá, fale com não sei quem, abra aquele contato. Não, pô, bora ver a agenda aí, move aqui, move ali, vamos fazer aqui, bora dar um jeito aqui. Pera aí, rapaz. O cara tem a agenda do mundo todo, você está procurando os outros. Chega assim, ó, para Jesus. Painho, então, eu estou precisando de recurso. E aguarda. Porque Ele faz. Ele faz. Ele faz. Eu estou te dizendo aqui como quem já comprou sem dinheiro. Ele faz. Ele faz, querido. Você já viu estagiário ter direito para alguma coisa? Não, né? Não tem. Não tem, não. Não tem, não. Mas eu sustentei a minha família durante alguns anos como estagiária. Sem deixar de dizimar, sem deixar de ofertar, sem deixar de primiciar. Deus faz. Eu fui para a faculdade. Aí você pergunta assim, poxa, não, você deve ter tido um canal, alguém que te patrocinou. Foi. Jesus. Ele chegou lá e patrocinou e disse, quer qual? Escolha entre as 3. Porque não é, gente. Não é. Eu lembro as minhas primeiras viagens de avião. Na verdade, a minha primeira foi a mais marcante para mim. Porque para mim aquilo era algo impossível naturalmente. Nunca na minha vida eu pensei que eu pudesse viajar de avião. Só que quando eu me converti, que eu entendi a palavra, que eu entendi aquilo que Jesus dizia, eu disse, gente, se meu pai é dono do ouro e da prata, se eu sou filha, herdeira, por que eu não posso? Gente, por que eu não posso? Não, eu posso. A palavra diz que eu posso. Oxi, de comprar sem dinheiro eu vou. É ir de comprar sem dinheiro, não. Crendo, não é dando calote não, viu? Pelo amor de Deus. É bom deixar claro. Crente não dá calote não, viu, irmão? Mas o irmão esqueceu da dívida, pague. Porque Deus não esqueceu, não. Oh, glória. Mas eu lembro que eu fiquei, rapaz, eu vou viajar. Conversei com meu pastor. Meu pastor, e aí? Tudo certo? Pode ir, eu volto. Eu não vou ficar lá, não. E aí, tudo abençoado, tudo certo. Eu disse, Jesus, então, agora é aquela hora. Preciso do valor para minha hospedagem. Preciso do valor para eu passear lá. Preciso do valor para eu comprar alguma coisa. E eu também preciso da passagem de ida e de vinda. E aí eu descansei. Chegou o dinheiro do evento. Paguei. Chegou os dias da viagem. 2 dias antes. Eu não tinha passagem. Mas eu disse, rapaz, o senhor já pagou o evento. Ele não vai querer que eu vá daqui para lá andando, é impossível. Então, se ele já pagou o evento, o que é a passagem? Porque às vezes a gente quer limitar Deus. Não, porque Deus pode operar em até R$200. Mas Deus não pode operar em 1.000. Aí você está querendo me quebrar, porque como é que Deus opera em 200 e não opera em 1.000? Para Deus é só papel. O valor está aqui, ó. Para Deus é só papel. Eu fiz, não, se Deus já pagou o evento, Ele vai pagar a passagem. Um dia antes,
Minha mala estava pronta. O roteiro estava pronto. A passagem tinha chegado? Não. Mas eu estava pronta. Porque fé é isso. Eu já estava feliz contando para todo mundo, eu vou viajar de avião, hein? Oh, glória a Deus, eu vou em outro estado, hein? Meu Deus, Deus vai me levar, vou viver uma experiência nova. Rapaz, nunca vivi isso. Meu Deus, e Deus vai pagar, viu? Deus vai pagar minha passagem, viu? Sem ter nada ainda. Mas às vezes a gente quer dizer que a gente está crendo no que Deus está fazendo, que a gente está recebendo o novo de Deus, mas a gente não age de acordo. Eu estou recebendo a palavra que esse ano é o ano do novo, que esse mês é o mês do novo, que esse mês Deus está fazendo uma coisa nova, que Ele está mudando, que aquele meu sonho, aquele meu projeto da minha casa, do meu carro já chegou, que vai se realizar esse mês, mas não saio nem de casa para ir olhar. Espera aí. Deus vai te dar um apartamento em lugar nenhum? Você tem que olhar, você tem que dizer, Jesus, quero assim, 2 quartos, sala, cozinha, banheiro. Pai, uma varanda. Senhor, uma vaga para eu estacionar meu carro. É uma churrasqueira, Pai. Um apartamento que seja legal, que tenha umas paredes grossinhas, porque eu não quero ouvir a vida do vizinho. Entendeu? Você tem que pensar nisso hoje em dia também. Querido. Quando eu entendi isso, eu disse, eu tenho que orar e tenho que pedir a Deus que meu apartamento tenha as paredes grossas, porque eu não quero ouvir a vida do vizinho. E outra, quando eu quiser fazer minha faxina de madrugada, eu poder fazer minha faxina. Entendeu? Você tem que ir no detalhe. Tem uma história do irmão, não sei se é irmão Yun, não tenho certeza, de que ele estava orando, pedindo a Deus, Deus me dá uma bicicleta. David Ponyongshu. A 4ª dimensão, livro. Glória a Deus. Faça sua encomenda na Bethel Store. E aí ele estava orando, Senhor, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta, me dá uma bicicleta. Poxa, porque a bicicleta não chega? Cadê a bicicleta? Cadê a bicicleta? Deus disse a ele, meu filho, você precisa dizer qual é a bicicleta. Tem tantos modelos, tem tantas marcas. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber. Não dá, querido, não é roleta russa, não. Bora jogar aqui na sorte e ver o que Deus vai me dar esse ano. Vai. Oxe, vai para lugar nenhum. O homem faz planos. E a resposta final vem de quem? Vem de Deus. Mas tem que ter plano. Tem que ter plano. Não porque eu vou viajar. Eu vou viajar. Vai viajar quando? Vai viajar para onde? Não porque eu vou viajar. Deixa eu dizer aos irmãos, eu vou viajar, viu, queridos? Vou para a Europa. Glória a Deus. No nome de Jesus. Está tudo planejado. Estou esperando sua resposta. Aleluia. Mas entenda, o homem faz planos. Não dá para Deus trabalhar em cima de nada. Você vai chegar para o arquiteto e vai dizer, constrói minha casa, amado. Os materiais estão aí, te vira. Ele vai olhar para a sua casa e vai dizer, não estou entendendo nada. Você quer que eu construa o quê? De que forma? É aonde? Quer quantos quartos? Qual é o layout? Qual é o desenho? Sim, no seu projeto você quer que tenha escadas? Não tenha. Quer uma casa tradicional ou não? Agora tem umas casas que é feita de container. Quer de container ou não? Quer gastar quanto? É muito importante. Quer gastar quanto? Qual é o investimento? Ainda você tem que ter um projeto. Não dá para construir nada do nada. Não dá para querer que Deus realize seus sonhos, seus planos, seus projetos. Não, eu quero viver a vontade de Deus. Procurou saber qual é a vontade de Deus? Eu quero viver os planos de Deus. Não, eu quero ser o Isaac de Deus, que Deus vai me usar. Vai usar para quê? Você precisa saber. Porque senão você é enganado em qualquer história, em qualquer conversa. Não porque eu recebi a profecia de que eu era, entendeu, profeta, que Deus ia me usar no profético e tal, e não sei o quê. Peraí, você recebeu a profecia. Entendi. Você analisou. Deus já tinha falado com você. Deus confirmou a você. Porque a gente quer que alguém diga a gente o que a gente tem que fazer. Profeta não vai lhe dizer para onde você vai, o que você tem que fazer da sua vida, não. O profeta, ele vem para confirmar uma palavra que Deus já liberou sobre você. Mas se você não tem palavra e fica aí, Senhor, manda o profeta, usa o profeta vai ficar aqui, eu vou ser usado para quê? Ele não sabe nem o que quer. Vou confirmar o quê? Ele não sabe para onde está indo. Tem que ter alguma coisa para confirmar.
vai no cartório para registrar um documento em branco. Não tem como. Tanto é que Deus não lhe dá uma procuração em branco. A procuração que você recebeu de Deus tem detalhado aquilo que você pode e o que você não pode. Justamente para que você desfrute disso. Para que você tenha acesso. Sabe, alguém quando está para receber uma herança, na herança vem lá detalhado aquilo que é de direito da pessoa. Não é de direito de cristiano receber 1 milhão, receber a casa, receber também o carro. Mas não é de direito de cristiano a empresa. A empresa é de direito de Tiago. Dá para cristiano pegar o que é de Tiago? Não dá, porque na procuração está dizendo o que é de quem. E se ele faz isso, ele está furtando algo que não é dele. Então, quando eu falo para você que Jacó estava querendo passar a perna no irmão, é porque já tinha uma procuração, ele não precisava daquilo. O que ele fez foi errado porque já tinha um registro. Deus já tinha falado. Se Deus falou, querido, está mais registrado do que cartório. Já tinha um registro, ele não precisava. Ele não precisava. Mas o caráter dele que precisava ser mudado. Ele precisava passar pelo processo e entender aquilo que Deus chamou ele. E sabe, o Senhor, Ele nos chama a atenção para isso. Ele nos chama a atenção para que a gente entenda. E o engraçado é que depois desse encontro, depois desse confronto que ele tem com o anjo, em que ele muda o andar dele, ele muda o nome dele. O nome dele vai ser mudado para Israel, que quer dizer Deus prevalece. Antes, toda vez que ele ia em algum lugar, fazia alguma coisa, estavam dizendo o suplantador. Porque Jacó quer dizer o suplantador, ou seja, o esperto que quer tirar vantagem. Então, toda vez que alguém chamava ele, estava dizendo assim, aquele que quer tirar vantagem, ele tinha que lembrar. Não aquele que quer dar um jeitinho. Não, olha lá, aquele que faz as coisas do jeito errado. Não, aquele que não dá certo. Olha ele lá, olha ele lá. Era isso que ele ouvia todas as vezes. Entenda, Deus não muda o nome dele à toa. Deus está dizendo antes, o que prevalecia era o seu jeito. Antes o que prevalecia era a sua forma. Antes você fazia as coisas do jeito errado. Mas agora é Isaac. Isaac não, Israel. Agora é Israel, Deus prevalece. Toda vez que alguém chamava ele, ele estava ouvindo agora não é mais Jacó, agora é Deus que prevalece. Agora não é mais a minha vontade, é a vontade de Deus que prevalece. O decreto foi mudado. Entenda, Deus tocou ele, mudou a forma dele andar. Mudou o nome dele. E agora, toda vez que alguém chamasse por ele, ele estava ouvindo e entendendo. Deus que prevalece. Não, agora não sou mais eu, é Deus que prevalece. Não, agora não é na força do meu braço, é Deus que prevalece. Não, agora não sou o que eu posso fazer, mas é o que Deus pode fazer e é Deus que prevalece. E Deus prevaleceu. Em Isaías 44, 22 vai dizer, desfaça suas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isso. Exultai-vos, ó profundezas da terra. Retumbai com júbilos, vós montes, vós bosques e todas as árvores, porque o Senhor remiu a Jacó. Porque o Senhor remiu a Jacó e se glorificou em Israel. Entenda. Quando Deus mudou o curso da vida dele, Deus não estava mudando só a vida dele. Quando Deus mudou o curso da vida dele e ele se permitiu também ser mudado, não era só a vida dele que estava sendo mudada, mas o nome do Senhor ia ser passado glorificado através da vida dele, através da história dele, através de tudo aquilo que ele passou. Porque o que te faz vencedor não é o que você conquista. É o fato de você ter passado pelo processo e ter saído dele. É o fato de você hoje ser uma nova criatura. É o fato de você hoje poder contar com Jesus. Porque é nele que nós somos mais que vencedores. É nele. Antes você entrava na batalha querendo dar um jeito, resolver as coisas. Agora, meu filho, você já entra na batalha sabendo que já ganhou. Já está vencido. Já é causa ganha. Você só precisa se apresentar. Não, porque o diabo vai se levantar. O diabo vai se levantar para quê, irmão? O diabo grita. Sabia não? Ele grita. Se alguém ficar com medo de fugir, ele ganha.
Mas se o filho se posicionar, permanecer, abençoa Jesus, permanecer, não tem inferno, não tem. Entenda, toda vez que você avança, o inferno retrocede. Toda vez que você se posiciona, o inferno ele tem que retroceder, ele tem que saltar, ele tem que parar. Porque a autoridade está sobre você. Não porque o diabo está operando. Pera aí, meu filho, só está operando até onde você deixar. Se você se posicionar, não opera mais, não tem mais espaço, não tem mais lugar. Que comunhão há entre a luz e as trevas? Não dá. Ou é você num lugar ou é o diabo. Se posicione. Se coloque nesse lugar. Se permita viver aquilo que Deus diz ao seu respeito. Pare de se olhar com os olhos daquilo que dizem. Porque tem gente que está deixando de viver aquilo que Deus falou porque estão te dizendo que você era assim. Não, porque você era mentiroso. Mas você não se converteu? Você não aceitou Jesus? Deus não está trabalhando em você? Você não mudou? Então por que você vai deixar aquilo que o mundo diz te paralisar? E por que você vai deixar aquilo que o inferno diz dizer quem você é? Deus já tem um decreto sobre a sua vida, fique com o que Ele diz. Aleluia! Não porque me disseram que eu não posso, não. Não porque minha amiga disse que eu não presto para nada. Então que a sua amiga diz anula aquilo que Deus disse a seu respeito. Já pensou se Jacó fica só com o que disseram a respeito dele? Não, ô Jacó, não, agora não é mais Jacó, não. É Israel. Não, Jacó faz... Meu nome é Israel. Não, porque você era, não, você não entendeu. É Israel, eu tive encontro com Deus. O meu andar mudou, o meu nome mudou. Aquela pessoa que você conhecia não existe mais. Aquela história que você contava sobre mim é passado. Mas às vezes a gente quer alimentar, poxa, você era assim, é verdade, né? Era mesmo. Poxa, eu era assim, né? Não, querido. Não importa o que você era, importa o que você é agora. Importa que Deus é que prevalece na sua vida. Importa o que a palavra diz ao seu respeito. Não, porque eu era assim, então eu não posso viver isso, eu não posso receber dinheiro, porque antes eu pegava e... Não, querido, você precisa mudar a sua mente. E aceitar aquilo que Deus diz ao seu respeito. Não dá. Não dá para viver uma vida pautada nas outras vozes. Você precisa viver uma vida pautada na voz de Deus. E se você fizer isso, não tem como você não viver o novo de Deus. Não tem como você não desfrutar. Se você todo dia mergulhar nessa palavra, não tem como você não desfrutar. Não tem como você não viver novidade de dias. Não tem como. Porque entende, essa palavra vai na raiz. Vai na raiz. Não é palavra motivacional que vai transformar a sua vida. Não é o coach que vai transformar a sua vida. Não, porque o irmão disse que se eu fizer isso resolve. Não, querido, é o que a palavra diz ao seu respeito. É o que Deus diz ao seu respeito. Porque Jacó poderia ter ouvido de qualquer um. Não, rapaz, se você parar de mentir, tá tudo certo. Tá tudo beleza. Você não matou ninguém, você não... Só você parar de mentir, de enganar as pessoas, que vai dar certo, rapaz. Está tudo lindo. Ó, Deus vai se achar legal. Espera aí. Não. Você precisa mudar. Você precisa abandonar aquilo que você achava acerca de si mesmo. Você precisa abandonar as falsas ideias. As falsas ideologias, porque agora tudo que o mundo faz é querer incutir uma ideia em você. E a primeira ideia que o mundo quer dizer é que você não tem identidade, que você precisa fazer alguma coisa para ser parecido com alguém, que você precisa ter alguma coisa para ser aceito, e você não precisa de nada disso. A única coisa que você precisa é Cristo. Se você tiver Cristo, você tem tudo. É só isso. Nada além disso. E em Mateus 22, 32 vai dizer: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Aleluia. Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, pai de multidão, eu sou o Deus de Isaac, promessa, mas eu também sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus daquele que estava errado, eu sou o Deus daquele que estava em situação ruim, mas eu sou o Deus daquele que resolveu, aceitou e mudou.
Deus não está dizendo eu sou o Deus de Jacó para dizer eu sou o Deus daquele miserável que quer viver no pecado, que quer viver. Não, Ele está dizendo eu sou o Deus daquele que quer mudar e ser transformado. Eu sou o Deus daquele que quer viver o que a minha palavra diz. Porque Ele poderia ter dito, não, eu sou o Deus de Israel. Mas Ele deixou bem claro, eu também sou o Deus de Jacó. Não importa como você chegou. Não importa o que você fez. Se você quiser aceitar aquilo que eu fiz por você. Se você quiser aceitar aquilo que Cristo fez por você. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o seu Deus. É o seu Pai. E agora você não precisa mais se ver como quem olha e lê a Bíblia e fica procurando um personagem e outro para dizer, meu Deus, eu estou nessa situação, eu sou assim. Não. Você não olha para a Bíblia para se identificar com Jacó, você não olha para a Bíblia para se identificar com José, você não olha para a Bíblia para se identificar com nenhum deles. Você olha para a Bíblia para se identificar com Jesus, porque Ele morreu para mudar a realidade. O que está sendo mostrado aqui é como era antes dele, depois dele a história mudou, a história foi mudada e agora você é filho, agora você é Cristo, agora você tem direito e acesso a tudo aquilo que Jesus garantiu para você na cruz. Amém? Se coloque de pés. Pai, aqui estão os teus filhos e nós recebemos essa palavra. Pai, nós não queremos mais nos olhar a partir da nossa ótica. Nós não queremos mais viver uma vida limitada, paralisada. Nós não queremos mais deixar de receber aquilo que o Senhor já liberou para nós. Mas nós queremos desfrutar daquilo que a Tua palavra diz. Pai, nós entendemos que nós não somos Jacó, mas nós somos Cristo nessa terra. Nos faz entender e desfrutar da identidade que o Senhor tem sobre nós, da palavra que o Senhor tem ao nosso respeito. Nos faz entender e aceitar o Teu sacrifício. Entender e aceitar que não é sobre aquilo que nós podemos fazer, mas é sobre aquilo que o Senhor fez por nós. Nos faz desfrutar, nos faz entrar nesse lugar. Nos faz romper, Pai, com todo o decreto, com toda a palavra que nos paralisou até aqui. Você que entrou aqui nessa manhã e tinha uma palavra e estavam dizendo para você que você era isso ou era aquilo. Tem uma palavra maior de Deus ao seu respeito. Tem uma palavra de Deus que é maior acerca da sua vida. Você é filho, você é herdeiro, você é curado. Você é maior do que isso. Eu não sei qual foi a palavra que você ouviu, mas Deus está dizendo nesse momento, entregue isso para mim, essa não é a sua identidade. Esse não é quem eu digo que você é. Isso não é o que está escrito ao seu respeito. Ei, esse decreto não te define. Aquilo que disseram não te define. Aquilo que passou não te define. Mas é a minha palavra. Aquilo que eu digo ao seu respeito. Ei, está de pé. Está de pé. Eu não mudei. Entenda, eu não mudei. Não permita que o pecado te afaste do Senhor. Não permita que essa situação te roube da presença dEle. Ei, não permita. Permita que Deus prevaleça sobre essa situação. Permita que Deus prevaleça diante de cada decreto desse. E quando qualquer situação vier, ou quando qualquer voz vier, repita, Deus prevalece sobre isso. A palavra de Deus prevalece sobre a minha vida. Aquilo que Deus está dizendo prevalece sobre mim. No nome de Jesus.